Abra sua Bíblia aí, lá em Mateus 6. Mateus 6, versículo 25. Sermão do Monte. Vamos essa palavra aí de Jesus. Mateus 6, a partir do versículo 25, que nos diz assim, passagem muito conhecida. Portanto, eu lhes digo, Jesus dizendo: não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao há de comer ou beber, nem o seu próprio corpo, quanto há de vestir. Não é mais importante que a comida e o corpo é mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora na sua vida? Porque vocês se preocupam com a roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestia como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, nem o que vamos beber, nem o que vamos vestir, pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Senhor, fala no nosso coração essa noite. Senhor, o Senhor deixou escrito esse sermão com palavras tão importantes, meu Deus, que vem até os nossos dias de hoje, que vem aos nossos corações, às vezes tão ansiosos, tão preocupados, meu Deus, tão aflitos com as circunstâncias da vida, mas o Senhor nos deixa uma mensagem muito clara, Senhor, que não devemos nos preocupar. E nessa noite, Senhor, fala ao nosso coração, acalenta, Senhor, a nossa alma, Senhor, traz tranquilidade para aqueles que estão preocupados, traz tranquilidade para aqueles que estão às vezes angustiados. Que o Senhor me use, meu Deus, essa noite como canal dessa mensagem, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Jesus, trouxe essa mensagem aqui no Sermão do Monte, e é sem dúvida, um dos trechos bíblicos mais conhecidos, Ele vai falar sobre uma palavrinha muito conhecida em nossos dias: ansiedade, a nossa preocupação com coisas que vão ainda acontecer. É claro que Jesus aqui não está trazendo uma mensagem sobre ansiedade, uma ansiedade natural, Existe uma ansiedade natural que nós podemos viver, que é uma ansiedade, às vezes, de uma viagem que vamos realizar, às vezes uma ansiedade de algum compromisso que nós temos, às vezes uma preocupação que aflige o nosso coração de forma natural. A ansiedade faz parte da nossa vida, A ansiedade é normal. O que Jesus está falando aqui é de uma ansiedade que é uma preocupação, é um excesso de preocupação com o amanhã, um excesso de preocupação com coisas que ainda nem aconteceram, nem vão acontecer. Eu vi um estudo que diz que mais de 80% das nossas preocupações nunca acontecem. A gente se preocupa em excesso, às vezes de uma forma exagerada, com várias coisas que não irão acontecer. Então Jesus não está falando dessa preocupação, dessa ansiedade natural. Ele está falando realmente de uma preocupação profunda, que abala o nosso coração, que tira de nós a fé em Deus, que cria em nós uma crise na nossa fé, que nós ficamos tão preocupados que nós começamos a questionar até mesmo a Deus. Esse mesmo texto, que essa mesma palavra que Jesus usou aqui para preocupação, é a mesma que ele usou lá naquela parábola do semeador, quando ele fala que a semente, que é a palavra de Deus, que é espalhada ali pelo caminho, onde as aves vão comer, ou às vezes o solo é muito rochoso, muito seco, ela não vai crescer.
E os espinhos das preocupações, elas acabam o quê? Sufocando a palavra de Deus. Esse mesmo termo que Jesus usa para preocupação, ele usa lá, que é o quê? Às vezes os espinhos, as preocupações da vida, às vezes as coisas que acontecem em nossa volta nos sufocam e nos fazem esquecer do quê? Da palavra de Deus, das suas promessas, daquilo que Deus tem prometido para nós, daquilo que Deus tem falado para nós, deixado escrito, realizado nas nossas vidas, né? Como diz aquela música antiga, conta as suas bênçãos. Quantas vezes nós não contamos as nossas bênçãos, quantas vezes nós não revivemos aquilo que Deus já fez tantas vezes na nossa vida, e às vezes por causa de uma preocupação, a nossa fé vai fraquejar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, desse grande problema que essa sociedade moderna vive, né? Essa ansiedade, essa preocupação exagerada, né? Eu vi uma reportagem falando que a OMS considerou um dos grandes males dessa sociedade a questão da ansiedade. Então eu quero ver alguns tópicos para que a gente reflita sobre isso, trazendo à luz da palavra de Deus, e às vezes aquilo que nós estamos vivendo, né? Uma preocupação às vezes justa, né? Como eu falei, às vezes existem preocupações justas, mas quando a gente coloca sobre essa preocupação um peso muito maior do que a fé de crer que o Senhor está no controle de tudo. Crer em Deus, ter fé que Ele está no controle das coisas, não é uma isenção de tempestade. Tempestade nós vamos passar, todos nós. Ou a gente já passou, ou nós estamos passando, ou não vamos passar. Se você faz muito tempo que você não enfrenta uma tempestade, tenho a triste notícia de dar que a tempestade pode estar chegando por aí. Então, alguns aspectos que eu vejo dessa passagem de Jesus, muito importantes. O primeiro dela é: a ansiedade não muda nada. Lá no versículo 27 fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado à custa da sua vida? Um côvado é uma medida, né? Os teólogos falam que é aproximadamente meio metro, ou é a medida do nosso antebraço. Tem uma outra versão que vai falar: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora na sua vida? Eu acho que essa caberia mais aos nossos dias, né? Às vezes nós estamos tão preocupados que nós queremos o quê? Às vezes que o tempo chegue mais rápido, ou até mesmo que esse tempo não chegue. E nós não podemos mudar o tempo. O tempo, ele vai acontecer. Se você tem algo que vai acontecer daqui 30 dias, daqui 30 dias você vai chegar nisso. Então, por mais que você fique ansioso, por mais que você fique preocupado, Jesus deixa claro: você não pode acrescentar nem 1 hora, nem meio metro, nem 1 metro na sua vida, no curso da sua vida. Nada vai mudar. Preocupar-se não resolve, não transforma, não acrescenta. Pelo contrário, rouba a nossa paz e consome a nossa força. A ansiedade nos desgasta por dentro e não tem como alterar os poderes dos fatos. É muito claro isso. Às vezes Jesus vai deixar isso bem claro, né? Às vezes essa ansiedade, essa preocupação, ela não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Então, por mais que você ache que você estar ali pensando no problema, refletindo sobre o problema, aquele problema ou vai ser atrasado ou adiado, não vai mudar. Não vai mudar. Ansiedade não muda em nada o seu tempo. A segunda coisa importante que a gente tem que entender sobre ansiedade é que responsabilidade não é ansiedade. Não quer dizer que eu não preciso me preocupar com as coisas, que eu não tenho que ser responsável. Jesus nos ensina a confiar, mas não a sermos negligentes. A palavra de Deus, ela nos deixa claro que nós não devemos, às vezes, depositar preocupações demais em algumas coisas, mas também não quer dizer que nós não devemos ser negligentes com as situações. Nós devemos preocupar assim, lá em 1 Timóteo 5, 8, Paulo vai falar para Timóteo: se alguém que não cuida dos seus, aqui está falando de cuidado material mesmo, especialmente da sua própria casa, negou a fé e é pior do que os descrentes. Então Paulo deixa claro que a gente não pode negligenciar as pessoas da nossa casa, a gente não pode negligenciar o nosso trabalho.
O trabalho, meu irmão, ele é uma bênção de Deus. Ele foi estabelecido lá no Éden. Ele foi estabelecido no Éden antes da queda do homem. Tem gente que acha assim, o trabalho veio ao mundo por causa do pecado de Adão. Não, o trabalho já existia antes do pecado de Adão. O trabalho é uma bênção de Deus e nós somos responsáveis por ele. Ou seja, confiar em Deus não significa viver de braços cruzados. Significa cumprir as nossas responsabilidades com o coração em paz e não com medo e desespero. Nós precisamos entender que nós temos que cumprir as nossas responsabilidades, que nós temos compromisso. E por isso, mesmo que Jesus fale, lá o exemplo do lírio dos campos, que não trabalha, mas para nós foi dada a obrigação de trabalhar. Então se empenhe, corra atrás, isso faz parte. Isso não é, não, a Bíblia me fala que eu devo esperar no Senhor. Esperar no Senhor é movimento, é você estar agindo, você estar se empenhando, e você vai esperar no Senhor, porque vai ter sempre o melhor para cada um de nós. Terceiro ponto, responsabilidade com paz, mas não com peso. Complemento anterior. A gente não deve dar um peso muito grande. Sonhos, planos, metas, isso tudo fazem parte da vida cristã. Mas o que às vezes as pessoas acontece hoje, nos dias de hoje, é que as pessoas às vezes colocam pesos demais sobre responsabilidade, sobre metas. Às vezes nós queremos ser muito afirmativo, nas coisas que a gente quer fazer, e às vezes nós colocamos metas muito grandes sobre a nossa vida. Metas às vezes profissionais, metas às vezes até mesmo de um regime, metas às vezes até de exercícios, metas de sobrecarga de trabalho. Metas são importantes? São, mas você não pode colocar sobre você pesos que vão tirar o que? A sua paz. Então trabalhe, planeje, mas é importante planejar com sabedoria e não viver ansioso com o amanhã. A ansiedade nasce quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos toda a nossa confiança em nossos próprios esforços. Nós acreditamos que se nós formos bem-sucedidos na vida, nós seremos abençoados por Deus, que se nós formos aqueles que mais ocupam cargos na igreja, vão ser os mais abençoados por Deus. Aqueles que às vezes acreditam que por realizar grandes coisas, falar de forma pública, serem reconhecidos, vão ser mais abençoados. Não, irmão, não é isso. Você está colocando sobre você uma carga, uma responsabilidade muito mais do que Deus colocou para você. Confie no Senhor, não coloque peso sobre você muito além daquilo que Deus tem predeterminado para a sua vida. Para complementar isso aí, a gente precisa ter um equilíbrio da vida com Deus. Lá no Salmo 127, versículo 1, fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Isso é uma afirmação de equilíbrio. Não quer dizer que nós não temos que trabalhar para edificar a nossa casa, mas é em vão nós edificarmos ela se não confiarmos que o Senhor está conosco. É um equilíbrio, entende? A gente precisa entender que nós temos que ter um equilíbrio entre as nossas obrigações, entre as nossas responsabilidades, entre os nossos planejamentos, entre as nossas metas, mas sempre reconhecer que tudo isso se torna em vão se não tiver a mão do Senhor. Se o Senhor não estiver na obra que nós estamos realizando, de nada vai valer. Por isso que o salmista é bem claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Outra coisa importantíssima que Jesus vai falar lá no versículo 30, ele vai dizer para a gente assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá mais a vocês, homens de pequena fé. Ansiedade, meu irmão, nos leva a um lugar de falta de fé. Sei que às vezes pode parecer trágico, mas é verdade. Ansiedade nos afasta e é uma falta de fé. Jesus falou: homens de pequena fé.
Não quer dizer que eu sou ansioso, que eu estou preocupado, que eu não creio em Deus, que eu não creio que Jesus é meu Salvador, que eu não creio na vida eterna, que eu não creio na palavra de Deus, mas essa fé me faz ficar tão pequena, restrita somente a essas coisas. E o que acaba acontecendo? Eu tiro de Deus, às vezes, o trabalho que Ele vai realizar para mim. Quando deixamos a ansiedade nos dominar, estamos dizendo com as nossas atitudes que Deus não é suficiente. Quando Jesus fala homens de pequena fé, Ele está dizendo para aqueles homens: vocês não confiam que Deus é suficiente? Vocês não creem que Deus pode mudar essa situação? Lá em Filipenses 4:6, Paulo vai dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas apresente tudo a Deus em oração. Às vezes nós tiramos de Deus e achamos que Ele não é suficiente. Eu sei que é duro às vezes, né? Parece que, falando assim, parece que é uma descrença, né? É até mesmo um ateísmo, mas não é isso que eu quero dizer. É porque às vezes nós acreditamos que pelas nossas forças nós conseguiremos muito mais do que por Deus, e às vezes nós não suplicamos, às vezes não levamos ao Senhor. Você está aqui essa noite, é uma prova de que você acredita. Se você está aqui hoje numa corrente de oração, é porque você acredita nisso. Mas cuidado para que a sua fé não torne pequena e você às vezes possa até duvidar do poder que Deus tem. Deus pode mudar a sua situação, Deus pode transformar isso que você tem vivido, Deus pode mudar essa preocupação que você tem vivido, Deus pode curar o seu problema de saúde, Deus pode transformar um problema que você tem vivido, às vezes um processo, às vezes um problema no seu trabalho, às vezes você tem tido perseguição no seu trabalho, às vezes você tem tido um problema dentro de casa, uma condição conturbada ali, um desentendimento familiar. Deus pode mudar essa situação. Não seja um homem de pequena fé, não seja uma pessoa que não crê que Deus é suficiente para mudar essa situação. Perdemos a confiança em seu cuidado de Deus e tentamos carregar tudo sozinho, mas a Bíblia é clara: fé e ansiedade não podem andar juntas. Fé e ansiedade não podem andar juntas. Então qual que é o segredo? O próprio Filipenses, Paulo falando em Filipenses aí, no versículo 7, ele vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O segredo é viver na paz de Deus. O segredo é você confiar que Deus, essa paz de Deus que excede o entendimento. É interessantíssimo isso, né? Às vezes eu me lembro muito novo, eu tinha uns 15 anos e eu tinha um tio que ele faleceu, que ele não era crente. E ele teve um testemunho. Ele foi num velório de uns parentes nossos que eram crentes. E era um velório trágico. Era uma moça muito nova, morreu, era uma prima minha que morreu com 25 anos de aneurisma, morreu na porta da igreja, chegando na igreja, passou mal, caiu, foi socorrida, levado para o hospital e faleceu. E ele chegou e ele falou comigo assim: rapaz, que situação triste, mas aquele povo, a família que era nosso parente ali, como eles estavam tranquilos, realmente estar na presença de Deus. Ele não crente, ele falou isso para mim: estar na presença de Deus, estar na igreja, muda a nossa concepção das coisas. Como que eles viviam, como eles estavam ali em paz, como eles estavam ali numa paz que não dava para entender. É essa paz que Paulo fala. É a paz que o incrédulo não entende, que ela excede todo o entendimento, toda a compreensão humana. Às vezes nós estamos vivendo ansiosos e esquecemos da nossa fé, às vezes não conseguimos confiar que Deus é possível, mas ao mesmo tempo, quando nós confiamos, Ele nos dá uma paz que ninguém entende, que nada pode ser, que as pessoas não compreendem. E essa paz, Paulo vai dizer, guardará o coração e a mente. Não é que essa paz é a ausência de problemas, muito pelo contrário. Essa paz, ela surge realmente quando nós estamos vivendo, às vezes, os maiores problemas da nossa vida. Aí ela aparece. Essa paz, ela surge nesses momentos. Ela não é a ausência de problemas.
mas é a verdadeira presença de Deus no meio das tempestades. Quando Jesus está andando sobre as águas, eles se assustaram, eles acharam que era um fantasma, mas quando Jesus acalma a tempestade, eles reconhecem que eles estavam ali junto com o verdadeiro Deus. Deus é isso. Deus é aquele que vem na tempestade e parece que está tudo confuso e você às vezes nem consegue reconhecer Deus, mas quando você confia, Ele acalma a tempestade. Você vive uma calmaria ali incompreensível para os olhos das outras pessoas. Por isso que quando nós vamos às vezes em velório, de pessoas cristãs, crentes de verdade, é uma paz, parece uma calma, porque todos ali confiam que mesmo naquele momento mais terrível, que sem dúvida é a morte, existe uma paz que ela transcende ali qualquer compreensão humana. E Jesus vai terminar lá no versículo 33, fazendo uma fechadura em toda essa nossa reflexão sobre a ansiedade, toda essa, às vezes, essa preocupação que nós estamos vivendo, exacerbada, exagerada, incompreensível, onde os nossos pensamentos às vezes ficam congestionados, abalados. Às vezes o nosso pensamento, às vezes ele até foge de nós mesmos. Jesus vai dizer a chave para isso tudo, lá no versículo 33: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O segredo é isso. Quer não viver uma vida de ansiedade? Quer não viver uma vida de preocupação exagerada? Quer não viver uma vida onde você acha que só a sua força que resolve? Quer viver uma vida que você entende as suas responsabilidades, entende o seu planejamento, mas confia que o Senhor que vai dar a resposta final? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar. Se você está aqui essa noite, com certeza você está buscando isso. Se você tem vivido aí uma aflição muito grande, uma preocupação, creia que o Senhor já tem trabalhado para você, muito além do que você tem pensado, muito além do que você tem enxergado. Mas não deixe de buscar em primeiro lugar o Senhor. Não deixe de buscar Jesus em primeiro lugar. Não deixe de colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não deixe de colocar Jesus em primeiro lugar nos seus planos. Não deixe de colocar Jesus em primeiro lugar nos seus projetos. Não deixe de colocar Jesus em primeiro lugar nos seus sonhos. Coloque Ele sempre em primeiro lugar. Aí a paz, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Lá em Isaías 26:3, Isaías vai dizer assim: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Vou repetir: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. O Senhor guardará a paz em você, porque você confia nele. Há um lugar de fé, aonde a ansiedade não pode nos oprimir. Esse lugar é o centro da vontade de Deus, aonde confiamos, aonde obedecemos e aonde descansamos nele. Amém? Que você guarde isso no seu coração. Confie no Senhor, obedeça o Senhor e descanse no Senhor. Esse é o segredo para você não viver uma vida preocupada, para você não viver uma vida de ansiedade exagerada. Ansiedade, como eu falei, natural, faz parte do ser humano, mas não deixe que isso tome conta do seu coração e roube a sua paz, roube a paz que o Senhor tem para você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Senhor, como nós somos gratos, meu Deus, palavras tão maravilhosas que o Senhor colocou ali para nós, que o Senhor trouxe aos nossos corações, de não viver uma vida, Senhor, de sobrepeso, de sobrecarga sobre nós, quando às vezes nós colocamos tudo sobre nós e não confiamos que o Senhor também estará do nosso lado.
O Senhor falou que caminharia conosco. E às vezes falta fé, Senhor, para acreditar que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está na nossa frente, que o Senhor está na nossa retaguarda, que nada, Senhor, vai nos acontecer, senão sobre a sua permissão, meu Deus. Senhor, que o nosso coração possa estar convicto, que o Senhor tem trabalhado, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que basta nos crer, obedecer e confiar e descansarmos, Senhor. Faz-nos, Senhor, cada dia a descansarmos mais na Tua palavra, nas Tuas promessas. Não nos deixe, Senhor, aflitos. Cuide do nosso coração, cuide do meu coração, do coração dos meus irmãos, daqueles que nos veem pela internet, daqueles que vão ouvir essa mensagem algum dia, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha de conforto a cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.